São Paulo, noite de quinta-feira. Me encontro com duas personagens importantes dessa história. Boa noite, Cristina. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Por favor. Quem são elas? Meu nome é Cristina D'Angelo, tenho 42 anos, empresária, solteira. A senhora é grande pedra no sapato do médico Herbert Gauss Jr.? Com certeza. A senhora se sente dessa forma? Sim. E o que significa isso? Faz 25 anos que eu estou com processo, ganho. O meu caso foi considerado mutilação. Fala um pouco de você. Eu sou a Jocilene Ramos de Moraes, sou cabeleireira, tenho 37 anos, casada, tenho um filho de 1 ano e 4 meses. A senhora considera que foi vítima de um crime praticado pelo Dr. Herbert? Sim, me considero. Por quê? Porque ele acabou comigo, me mutilou, e ele simplesmente deita a cabeça no travesseiro e dorme. O que significa esse momento para você? É uma forma de eu me expressar de tudo que nós passamos, não só eu, mas várias pessoas. E eu poder falar um pouco da minha experiência para que ninguém mais caia nesse mesmo golpe que eu caí de achar que ia sair de lá bonita e sair mutilada. Em comum, relatos de possíveis erros médicos. Quando é que a senhora perdeu confiança no Dr. Herbert? Quando eu me vi no espelho, quando eu vi que minha mama direita estava maior, que a cicatriz estava torta e de ponta a ponta, e a sensibilidade. Quais são as sequelas? As sequelas são, além da cicatrização, os pontos por baixo da pele que ficam machucando. Comportamento que elas classificam como criminoso. Por que a senhora considera que o Dr. Herbert cometeu um crime contra a senhora? A forma que ele trata a gente, a forma que ele opera, é tudo muito rápido. É como se fosse um abatedouro. Vai lá, opera, tchau, opera, tchau, opera, tchau. Lá é tudo um atacado. Quantas consultas antes da cirurgia? Uma consulta, aí ele dá a guia para você fazer os exames, você retorna com os exames prontos e marca a cirurgia. Foi rápido. E ele falou, não tenha medo, vai dar tudo certo. Vai ficar lindo. Eu Lembra sou o das médico que frase dos ele usou? famosos. Você vai ficar linda, eu sou o médico dos famosos. Ele até com uma certa arrogância. Noite de sexta-feira. Muitas tratativas. E, enfim, o Dr. Herbert aceita me encontrar. Dr. Herbert, boa noite. Boa noite, Cabrini. Bem, posso entrar? Dr. Herbert, como é que o senhor está nesse momento? O senhor está ansioso, nervoso? Eu acho que qualquer ser humano que vai fazer uma entrevista para um programa de tanta responsabilidade com um jornalista tão sério como você tem que ficar ansioso, mas eu estou zero nervoso, zero angustiado e estou assim com muita vontade de falar a minha verdade. Por que eu vejo lágrimas nos seus olhos? Porque o senhor está lacrimejando? Eu sou... A idade faz com que a gente seja mais emotivo, que a gente seja mais O senhor está emotivo? Muito. É uma oportunidade que eu tenho de esclarecer muitas coisas que eu não tive. O que predomina nesse instante? Ansiedade? Medo? Medo não, eu não tenho medo. É claro que... E por que essa emoção? Porque isso é uma coisa muito importante para mim. Isso pode definir passos do meu futuro, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois com a minha clínica e com a minha carreira. Um homem de carreira consolidada. Acostumado a fazer transformações estéticas em muitos famosos, agora vai ter todo o seu trabalho em discussão. O senhor se sente injustiçado? Não. Eu me sinto talvez incompreendido. Eu acho que justiça é uma coisa que é meio pesado. Então, eu acho que as pessoas têm que me compreender, têm que entender por que eu estou aqui e não estou aqui. Isso tem uma história, porque quando eu comecei, eu operava artistas, eu operava pessoas famosas, eu operava gente de realmente grande poder aquisitivo. O Dr. Herbert continua na mira da justiça. Foi condenado a pagar uma indenização de quase R$300 mil. Erro médico, imperícia, possível negligência. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Muito. O senhor dorme bem à noite? Perfeitamente bem. Arrependimentos, remorsos? Eu faria algumas coisas diferentes. Porque, o quê? Por exemplo, eu teria começado essa caminhada que eu tenho com pessoas mais simples, com pessoas que precisam de cirurgia plástica, que não podem recorrer. Eu mudei
o meu público mais ou menos no final dos anos 90, no começo dos anos 2000. Por que o senhor é conhecido como médico dos famosos? Muito provavelmente porque eu operei muitos famosos. Quem que o senhor já operou? Hebe Camargo, Os últimos Gugu, preparativos para a grande final do Power Cup Brasil. Leandro da dupla Leandro e Leonardo, de quem fui padrinho de casamento em 94. A Gretchen. Ele foi meu cirurgião plástico por mais de 20 anos. A primeira lipo da minha vida eu fiz com ele. Eu nem, aliás, o Brasil nem comentava em lipo ainda. Ele foi meu primeiro cirurgião plástico que fez lipo. Depois disso, nós fizemos cirurgia de mama, nós fizemos abdominoplastia, pelo menos eu fiz umas 3 com ele. Quando eu tinha uns 34 anos, ele falou assim pra mim, nós vamos fazer a cirurgia pra puxar o seu pescoço. Eu falei, mas já, doutor? Ele falou assim, é uma cirurgia preventiva. Você nunca vai precisar mexer no seu pescoço. Eu nunca esqueci disso. Eu falei, será? Bom, hoje eu tô com 64, praticamente 30 anos depois. E realmente nunca mais precisei mexer no meu pescoço. Então é justo apresentar o senhor como médico dos famosos. Eu operei muita gente. Então é verdade. E por que os famosos gostam do seu trabalho e as pessoas que não são famosas, entre elas, existe muita gente que se queixa do senhor? Uma resposta muito simples e tranquila. 5% de todas as pessoas que você opera, que o cirurgião plástico opera, ficam insatisfeitas, independente do resultado da cirurgia. Isso é uma estatística mundial. Como eu já operei milhares e milhares e milhares de pessoas, mais vamos dizer assim, da nossa classe social, de uma classe média, de uma classe menos favorecida, são muito menos artistas do que essas pessoas. Então, essas coisas são pontuais, porque para cada pessoa que reclama, eu tenho 1.000, 500, 5 milhões. Estou falando de pessoas que estão felizes. 1998. Cristina tem 17 anos. O Dr. Herbert é referência em cirurgia plástica. Pelo menos era o que se falava. Ele é escolhido por ela para realizar a redução das mamas. Um sonho antigo. Esse título, médico dos famosos, foi muito convincente. Muito. Teve impacto? Impacto, credibilidade. Qual era o seu sonho? O que a senhora queria? Era só reduzir minha mama. Só isso. Tinha 17 anos, nenhum problema. Esteticamente era grande e eu queria reduzir. Como foi o dia da cirurgia? Ele veio, conversou comigo. Ele é muito rápido, ele é muito agitado. Chamou a atenção? Me chamou a atenção que tinha muita gente na maca para ser operada. Também, isso me Trouxe alguma preocupação? Foi, mas eu estava tão empolgada com a cirurgia que eu deixei, mas depois eu comecei eu percebi isso. Quanto tempo durou a cirurgia? Super rápido, 2 horas. Após a cirurgia, os primeiros sinais. Quando é que a senhora percebeu que havia algo errado? Logo após o pós-operatório, né? Quanto tempo depois da cirurgia? Depois de umas 2 semanas, eu percebi que a minha mama direita estava maior que a esquerda. E ele falou que era normal devido à agressão, né? Uma cirurgia. Ele examinou? Examinou. Ele me examinou. Ele concordou que uma mama estava maior que outra? Sim, mas ele falou que era normal, devido ao inchaço. A senhora aceitou essa explicação? Nesse momento, sim. E depois? Aí depois foi passando os meses e aí a minha mama começou a cair. A cicatriz torta. Essa mama direita continuou maior e eu não tinha sensibilidade. Aí depois de uns meses, eu comecei a reparar que eu não sentia quente e frio no chuveiro. Falei, tem alguma coisa errada. O senhor garante o resultado da garantia aos seus Eu jamais pacientes? deixei de propor para uma pessoa que não estivesse satisfeita e uma reclamação plausível de reoperar, de refazer sem que ela tivesse nenhum custo. Eu jamais deixei de fazer isso. Então é o seguinte, ter resultados ruins, pessoas reclamando, eu me confronto com isso no dia a dia. É claro que eu posso me confrontar. Então vamos ver, doutor, vamos ver o que o senhor pode dizer sobre determinados casos. Um monstro, meu maior pesadelo durante 25 anos. Por que um monstro? Porque ele roubou minha juventude, a minha autoestima. Eu tinha apenas 17 anos quando eu procurei. Doutor, o senhor viu uma paciente o descrevendo como um monstro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Uma coisa que eu podia esperar
de uma moça de 18 anos, ou não sei, lembro exatamente quantos anos ela tinha, que tinha uma mama grande, que a cirurgia não evoluiu bem e que ela ficou com um grande problema estético e não me deu a oportunidade de reparar esse problema. Então, isso é uma ideia que ela tem em função de uma coisa que ela sente. Eu acho que é um depoimento emocionante e sincero. Isso me faz muito mal. Isso me faz muito mal como O senhor tem a pessoa. consciência pesada em relação a ela? Não, porque eu falei O para senhor você... se arrepende do que o senhor fez com ela? Absolutamente. Eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu não fiz nada que não pudesse, não aconteceu nada que não pudesse ter sido acontecer numa cirurgia dessa. O senhor considera que foi mutilado pelo Dr. Herbert? Considero. A senhora diria isso diante dele? Com certeza. Esse relato condiz com a realidade? Esse relato condiz com a realidade dela e não condiz com a minha realidade ou o que eu considero que aconteceu. Ela tinha uma mama grande, ela falou que ela tinha uma mama grande e que ficaram assimétricas e com cicatrizes. Aí vem a pergunta, doutor, quando as mamas ficam assimétricas, ou seja, ficam diferentes uma da outra, isso não indica que o senhor falhou, que houve uma imperícia? Não é incomum. Você pode perguntar para qualquer cirurgião plástico que opere uma mama grande, uma mama ficar assimétrica. Essas fotos foram tiradas na época. Fazem parte do processo que resultou na condenação do Dr. Herbert Jr. Segundo Cristina, a cicatriz é mal feita. Os seios apresentam assimetria, ou seja, um está diferente do outro. A mama direita fica 40% maior que a esquerda e a mama esquerda fica infeccionada. Além disso, 2 cavidades aparecem nos seios, o que resulta em cirurgias reparadoras. Ele acabou com o meu sonho, ele roubou minha juventude, eu fiquei depressiva, tive síndrome do pânico, fiquei 6 meses trancada em casa, fiz terapia. Com isso, eu engordei 40 quilos, eu fiz uma cirurgia bariátrica, ou seja, foi uma sucessão de fatores que aconteceu depois dessa cirurgia mal sucedida. Essas palavras mexem com o senhor, doutor? Muito. Muito. É claro que mexe. Não foi imperícia. Há 25 anos atrás, Cabrini, eu já tinha no mínimo 20 anos de formado. O senhor estragou a vida dessa pessoa? Eu acho que não. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que eu a recebi aqui no meu consultório para fazer uma cirurgia. A cirurgia foi feita e ela poderia, sinceramente, ela poderia tranquilamente ter refeito parte da cirurgia e completado. Eu acho que ela não me deu essa oportunidade. O senhor falhou nesse caso? Do ponto de vista de resultado final da cirurgia, você pode falar, não ficou do jeito que tinha que ter ficado. Se não ficou do jeito que tinha que ter ficado, pode ser considerado uma falha. Esse procedimento não passaria pelo seu controle de qualidade? Eu acho que é muito importante para qualquer profissional ter autocrítica. Você criticar o que você está fazendo, você E analisa. qual é a sua autocrítica, doutor Herbert? 8,5. Esse 1,5 que o senhor falhou diz respeito a quê? Num exercício Eu de não meia acho culpa. que eu falei em 1,5. Eu acho que ninguém é 10. Agora, falar que eu já fiz coisas que, eventualmente, eu poderia ter feito... Eu seria cínico se eu falasse que não. Eu tenho autocrítica das coisas. Mas esses são detalhes consertáveis, né? E quando o resultado significa uma sequela para o resto da vida? Sequela é uma coisa que não tem correção. E uma assimetria de mama tem correção. Um trauma psicológico tem correção? Claro. Para que existe os Não vai para o resto da psiquiatras? vida? Tem que ver se foi unicamente esse o motivo do trauma psicológico, e normalmente trauma psicológico tem vários motivos Mas que as pessoas não que procuram se o senhor somam. para depois ter trauma psicológico o resto da vida? Tem pessoas que se entregam à cicatriz, que se entregam a coisa e acham que aquilo destruiu a vida e que aquilo é a coisa mais devastadora que acontece e engordam 40 quilos e fica trancado no quarto e tem síndrome de pânico. Isso não é normal.